pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Código 35. Meu nome é Pedro Mendes. Hoje é dia de falarmos sobre datas e horas em Python. E para isso, vamos vasculhar a biblioteca Datetime, que é a biblioteca padrão do Python para a gente resolver problemas com datas, horas e a combinação entre os dois. Existe uma piada no mundo do desenvolvimento, que na verdade é um choro, que diz que existem três grandes naturezas de problemas no mundo do desenvolvimento. O primeiro é a concorrência de dados, você resolver problemas de concorrência. O segundo é o problema de encoding de strings. E o terceiro é resolver problemas envolvendo formatação de datas. Mas o intuito do vídeo hoje é a gente conseguir, pelo menos, navegar nesse último problema. A biblioteca que o Python oferece para resolver esse tipo de situação é a Datetime. E essa biblioteca tem muitas funções interessantes, facilitam pra caramba a nossa vida. Então segue comigo no vídeo, que a gente vai entender um pouquinho melhor sobre esse mundo, e eu aposto que as coisas vão ficar um pouquinho mais claras. Como importar a biblioteca Datetime dentro do seu código do Python. Você pode simplesmente fazer isso aqui, import Datetime. Fazendo isso, você já tem acesso a todas as funções que o Datetime traz para você. E aí é bom ressaltar o seguinte: dentro da Datetime você tem muitas ferramentas, mas talvez as mais importantes sejam as que vão te ajudar a trabalhar com data, que vai ser a date, hora, que vai ser a time, ou a combinação dos dois, a datetime. Então dentro da Datetime existe também a datetime. Isso é o primeiro ponto de confusão que algumas pessoas sentem quando vão manipular datas e horas dentro da lib padrão do Python. Então, por exemplo, se eu quiser imprimir o dia de hoje, datetime.date.today. E se eu quiser pegar a formatação de data e hora juntos, é bem parecido. Print datetime.datetime, que é o que eu havia comentado, .now. E a gente tem a formatação de datas com a data e com a hora, conforme a gente consegue ver aqui no output. Agora que a gente entendeu esse feijão com arroz, vamos a alguns casos de tarefas mais comuns quando a gente vai trabalhar com hora. Talvez um dos cenários mais comuns é a formatação de data e hora para algum tipo de formato específico que você precise. Então a primeira coisa que eu vou fazer agora é guardar a data atual da seguinte forma: datetime.datetime.now. Com isso a gente pode ver, data atual. E vamos dizer que eu precise formatar isso para o formato de data convencional aqui para a gente brasileiro, que é dia, mês e ano. Como eu havia mencionado, o Datetime tem um conjunto de ferramentas ali dentro. Para esse tipo de problema, o que vai nos ajudar muito é a função strftime. E ela vai funcionar da seguinte forma. Vamos lá. Eu vou pegar minha data atual e vou botar ponto strftime. E aqui eu vou passar uma formatação para dentro da função. Essa formatação, ela obedece a alguns parâmetros pré-definidos pela linguagem. Na documentação oficial do Datetime, lá no site do Python, você encontra todos os parâmetros, mas eu fiz um resuminho das principais, ou pelo menos das mais comuns, dentro do post do blog Código 35. Então, se você precisa checar todos os parâmetros, dá uma olhadinha lá no nosso blog. Para esse desafio, os parâmetros são tradicionais até, porcentagem, e para eu pegar o dia dessa data que a gente pode observar ali em cima, eu tenho que passar o parâmetro D. Se eu só fizer isso, você já vai enxergar o dia sendo extraído daquela data lá de cima. Mas, como eu havia mencionado, eu quero pegar o dia, mês e ano. Para isso, eu repito o comando lá de cima, vou colocar a barra e vou passar os demais parâmetros. M minúsculo para eu pegar o mês no formato de 2 dígitos. Então é 01, 02, 03 até chegar em dezembro, que seria o 12. Vou colocar outra barra. E eu quero o ano com 4 dígitos. Então eu quero 2023. Eu coloco porcentagem e o Y maiúsculo. Se eu quisesse somente os dois últimos dígitos, 23, por exemplo, seria Y minúsculo. Com isso, agora eu tenho a minha data formatada. E o Python tem vários outros parâmetros para extrair hora, minuto, segundo, período no dia, naquele formato AM ou PM, nome do mês, tanto abreviado quanto completo, dia da semana, tanto abreviado quanto completo, e algumas outras opções. E aí o último desafio dentro do tópico de formatação de data, vamos extrair o mês, só que não o número daquele mês, assim o nome. Para isso, eu posso passar o parâmetro porcentagem B maiúsculo, mas tem uma pegadinha.
Por padrão, na minha instalação e provavelmente na instalação do Python de vocês também, a informação do mês vai vir em inglês. E caso você precise mudar para português, há uma saída, não precise ficar desesperado. Para isso, a gente tem que setar o loqueio da execução do nosso Python. E o loqueio nada mais é do que o módulo do Python que te permite configurar informações de localização, que é justamente por onde a gente vai mudar o idioma padrão desse tipo de saída do Python. Para isso, nós podemos usar um segundo módulo do Python, que é o próprio loqueio. E aí eu vou setar isso, loqueio.set, loqueio, vai me pedir dois parâmetros. Primeiro é a categoria do loqueio que eu quero modificar. Como assim categoria? Através do loqueio eu posso configurar diversas configurações regionais dentro do Python. Então, informações de formatação numérica, quando tem que usar ponto ou vírgula, ou formatações no âmbito monetário, como é que é o formato de dinheiro, e algumas outras configurações que às vezes são até um pouco mais complexas. Mas, para o que a gente quer, que é trabalhar com data e hora, o correto vai ser configurar o loqueio.lc underline time. E aí, agora eu vou passar qual é a região desejada, que no nosso caso é o PTBR, no charset UTF, traço 8. Eu dou Enter. E agora, se eu repetir de novo a minha formatação, voilá! As minhas informações de datas começam a respeitar o loqueio português brasileiro. E agora a gente pode entrar em um outro desafio. Uma segunda tarefa muito comum quando a gente vai trabalhar com datas é entender quando uma data é maior do que a outra e conseguir extrair a diferença, ou melhor, o intervalo entre duas datas. Para isso, o Python ele vai gerar automaticamente um objeto chamado timeDelta, que representa justamente a diferença entre duas datas. Para isso, a gente vai criar o nosso objeto de data. Vou botar aqui data 1, que vai ser minha primeira data. E eu vou usar o módulo datetime de uma maneira um pouquinho diferente agora. Eu vou criar a minha data. Eu não vou pegar a data e a hora atual do sistema operacional. Datetime. Desta maneira eu consigo passar o ano, 2023, por exemplo, o mês, o dia, a hora e o minuto. Com isso, eu vou ter a minha data 1, respeitando o dia 1º de janeiro de 2023. Agora eu teria a segunda data, data 2, também formatada, datetime. Só que eu vou para o dia 1º de abril, 4/1, às 10 horas também. 0, 0. Ponto. E para eu gerar esse objeto datetime, a sintaxe do Python é muito simples. É como se fosse uma operação matemática. Eu subtraio uma data da outra. Para isso, eu vou ter agora a minha diferença da seguinte forma: data 1 menos data 2. E me deu menos 90 dias, porque a data 1 é a mais antiga. O importante aqui é que ele entendeu que a minha operação de subtração de datas tem uma diferença de 90 dias, que são justamente 3 meses entre uma data e outra. Além da gente comparar datas para saber qual é a diferença, pode ser que também que nós queiramos adicionar horas, adicionar mês, adicionar anos. E para isso existe a relativeDelta, que é uma função que está dentro do módulo dateUtil. Esse não está dentro do módulo datetime, mas que consegue trabalhar de maneira muito suave com os objetos gerados pelo datetime. Então eu vou pegar agora a minha data 1 e vou adicionar justamente os 90 dias. Vamos ver como fica. A primeira coisa que eu preciso fazer nesse momento é importar a relativeDelta. E eu faço isso da seguinte maneira. From dateUtil, já não é mais datetime, ponto relativeDelta, import relativeDelta. E agora, se eu quiser gerar a nova data 1, eu posso fazer data 1 mais relativeDelta. Para isso, eu posso passar agora como parâmetro a unidade de medida que eu quero acrescentar, que nesse caso vai ser days igual a 90. Pronto. Como será que está a minha nova data 1? Acabou de subir e está na mesma data da data 2. E como é que fica o timeDelta da nova data 1 com a data 2? Vamos fazer isso. Agora a gente pode. Nova data 1 menos data 2. E tchau, tchau.
ficou no 0 a 0. Uma outra categoria de atividades que é muito comum é você fazer o caminho inverso daquele que a gente pegou um objeto de datetime e formatou para string. Agora a gente precisa fazer o exato oposto. Imagina que você tenha uma string que contém a informação de uma data e você precisa gerar um objeto datetime válido para o Python, para fazer as operações de adicionar datas, formatar, enfim, um pouco de tudo que a gente tem visto até então. Para isso, agora eu vou gerar a minha data no formato string e digamos que eu tenho uma data no dia 10 de fevereiro de 2023, às 9 horas da manhã, 0 minutos, 0 segundos. Pronto. Agora eu tenho uma string. E essa é uma string normal, ela não é um objeto de data. Por isso a gente não consegue utilizar nenhum daqueles métodos que a gente viu até agora, como a adição de datas, como cálculo do intervalo entre datas, porque o que eu tenho até agora na variável dataString é simplesmente um texto que contém uma informação de data. Não é uma data em si válida para o Python. E a função que vai ajudar a gente nesse momento é a strftime, que é a prima da strftime. A strftime pega um objeto de data e permite a gente extrair parte dela, formatá-la. E a strptime permite que a gente parseie, que a gente crie um objeto de data a partir de uma string. E agora a gente vai criar uma nova variável para a gente receber a data. Porém, a nova ferramenta que vai entrar em campo agora é a datetime. E como eu tenho uma data e hora, eu preciso trabalhar dentro do datetime. Datetime rptime, que vai receber primeiramente o parâmetro que contém a string, que tem a data, que no meu caso é a data string, que a gente criou lá em cima. E agora a gente vai informar para o Python qual é o formato dessa data. E para eu conseguir informar esse modelo de data, a gente usa os mesmos parâmetros da outra função strftime. Então, para o formato de dia, eu passo porcentagem D. A minha data, mês e ano é separado por barras, então eu coloco a barra aqui. Vou passar uma porcentagem M. Vou passar a porcentagem Y maiúsculo, porque eu estou trabalhando com ano no formato 4 dígitos. Espaço, porcentagem H. E aqui eu boto o H maiúsculo já prevendo que essa hora poderia estar no nosso formato brasileiro, que vai para 13, 14, 15 horas, por exemplo. Boto 2 pontos, porcentagem M, porcentagem S de segundo. E aí eu vou fechar essa string. E isso deve ser o suficiente. Opa, eu tomei um erro que é... Ah, já sei. Vocês conseguiram pegar aí o erro? Eu esqueci de no segundo colocar o porcentagem. Provavelmente você deve ter percebido. Agora eu chego aqui e imprimo minha data. E eu espero que eu tenha um objeto que tenha justamente a data que estava na minha string. E parece que está certinho, né? Ano 2023, mês 2, 10 é o dia e são 9 horas. Perfeito. A última parte desse vídeo, nós vamos lidar com time zone, que é um desafio especial quando a gente vai trabalhar com datas. E os time zones que existem em qualquer linguagem de programação são as zonas horárias do planeta. Então a gente sabe que no Brasil, por exemplo, a gente tem uma zona horária que é diferente, sei lá, da Rússia. E é muito comum os programadores não se atentarem a essa particularidade e acabarem introduzindo bugs nas suas aplicações. O programador às vezes acha que todo usuário do seu sistema vai estar no mesmo fuso horário. Eu já tive bugs muito específicos, às vezes com servidores que estavam com a configuração de time zone diferente. E em geral, eu gosto de converter sempre as datas, principalmente quando eu vou salvar em banco de dados, para que elas estejam em um formato universal, como por exemplo o UTC. E aí toda vez que eu preciso exibir essas datas, eu formato para o time zone daquele usuário ou daquele sistema, enfim, para o time zone correto. Eu acabei de falar algumas siglas que eu vou definir-las aqui justamente para ficar claro. Quando eu falei UTC, é justamente um formato de data que ele representa um padrão de tempo global. E esse UTC ele é usado como referência para todas as outras time zones. Porque o UTC ele não está vinculado a nenhuma localização geográfica específica. E aí, só de curiosidade, para se conseguir o UTC se usa relógios atômicos, é um negócio
mega complexo, mas que é usado como o tempo padrão para o mundo inteiro. A zona padrão de horário usada no Brasil, que inclusive é uma curiosidade, o Brasil tem 4 fusos horários diferentes. É só para complicar a vida do programador. E aí talvez você não saiba, a gente está muito acostumado com o horário oficial de Brasília, que ele tem um deslocamento de menos 3 horas em relação ao UTC. Mas além do horário de Brasília, nós temos mais 3 fusos horários, que é o de Fernando de Noronha, que tem um deslocamento de menos 2 horas, que é o fuso horário de Amazonas, Manaus, que são menos 4 horas, e o do Acre, que são menos 5 horas. E aí você pega essa belezura toda, que já não é simples, e imagina no horário de verão. Mas para a gente trabalhar com time zones dentro do Python, a gente tem um pacote PyTZ, muito sugestivo, não é? E aí você consegue trabalhar da seguinte forma com ele, caso você precise. Você importa PyTZ. Primeira coisa que você tem que fazer é localizar qual time zone que você quer trabalhar. Vamos pegar o de São Paulo, SPTZ. E aí a gente chama PyTZ.timezone. E aí você passa o formato do time zone, que no nosso caso é América/São Paulo. O horário oficial de Brasília, mas a gente pega o de São Paulo. Vai entender. E aí você passa aqui, e agora eu tenho o time zone de São Paulo. Eu tenho um objeto que representa esse time zone de São Paulo. E se eu quiser aplicar em uma data qualquer, vamos gerar uma data aqui, data igual a datetime.datetime. E aí eu vou usar aquela assinatura que eu passo a data, 2023, 6 e 1, é uma mania. Vou passar o horário aqui, meio-dia, 00. Eu posso passar, além desta data, a informação do time zone, que nesse caso fica dentro do parâmetro TZ de time zone, info, e aí eu passo o SPTZ, TZ, para informar que essa é uma data do time zone de São Paulo. Eu posso imprimir ela, mas a gente vai ver exatamente o que eu acabei de digitar. Com uma informação agora que não tínhamos antes, que é o -3. Justamente para deixar claro que esse time zone está com um deslocamento negativo de 3 horas em relação ao formato universal de datas. E eu acho que hoje a gente vai ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado pela sua audiência. Sempre reforçando, se ficou alguma dúvida, use os comentários e, se possível, deixe o seu like, se inscreve no canal. E, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Nos vemos na próxima. Até mais.